Quem pegou ônibus hoje em Vitória da Conquista pagou R$ 3,80 pela passagem. O aumento anunciado pela Prefeitura pegou algumas pessoas de surpresa. Esse valor era cobrado em 2018, quando foi reduzido de R$ 3 para R$ 3,02,50, né? Reduzido de R$ 3,02,50. Mas na época a Prefeitura disse que só voltaria a reajustar o preço quando uma nova empresa de ônibus estivesse operando na cidade, o que ainda não aconteceu. A gente lembra que ainda é uma operação emergencial feita pela própria Prefeitura, essa empresa que está sozinha operando o transporte público aqui na cidade, depois de todos aqueles problemas, empresa que saiu por causa de irregularidade, empresa que faliu, a Prefeitura assumiu o transporte, baixou o preço da passagem e agora diz que precisou voltar. Vamos lá, reportagem no ar. O decreto que revogou o desconto promocional no preço da passagem de ônibus em Vitória da Conquista foi publicado no final de janeiro, com prazo de 10 dias para entrar em vigor. Mesmo assim, alguns passageiros ficaram surpresos com o aumento. Foi um susto pensar, embora eu venha aqui não com muita frequência, mas perceber que pessoas que pegam esse transporte todos os dias, tem que pegar 2 transportes por dia, é um valor alto para quem tem família, quem tem várias coisas para poder agilizar. Então, realmente é um preço um pouquinho alto. O preço da passagem de ônibus, que era R$ 2,50 pelo cartão de passe e R$ 3 em dinheiro, passou para R$ 3,80 hoje. Mesmo valor cobrado há 1 ano e 4 meses. Mas quem depende do transporte público não está satisfeito. Para a dona Edna, que costumava pagar R$ 3, a diferença de 80 centavos vai pesar no bolso. Como eu estou sabendo agora também, eu acho que não tem nada a ver com aumentar 80 centavos de uma vez só. Eu acho muito pesado. Segundo a Prefeitura, a redução da passagem foi uma forma de ajudar a população durante a pandemia. Mas com a melhoria na economia e a necessidade de abrir um processo de licitação para contratar 2 novas empresas de ônibus, foi necessário voltar ao preço cobrado em 2018. Quando o preço foi reduzido, a Prefeitura disse que só voltaria a aumentar o valor da passagem quando fosse realizado o edital de licitação e escolhida uma nova empresa de ônibus, o que não aconteceu. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, uma das condições para o processo de licitação acontecer é manter o preço da passagem em R$ 3,80, valor que, segundo a Secretaria, vai possibilitar a expansão do serviço e aumentar o número de usuários do transporte público. Ainda segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, os custos de transportes como óleo, diesel e veículos aumentaram muito. Ainda assim, com a suspensão do desconto, o preço da passagem continua sendo um dos menores do país. Mas quem pega ônibus todos os dias discorda. Seu Vivaldo acredita que o aumento do preço deveria vir acompanhado de melhorias. Não justifica, o preço da passagem está muito alto e os carros não oferecem condição para transportar o passageiro. Pois é, esse aumento de passagem, né, quando os ônibus do transporte público não oferecem um serviço de qualidade, deixa mesmo o cidadão indignado. Quando o preço da passagem foi reduzido, a Prefeitura disse que só seria reajustado outra vez quando fosse realizada uma outra licitação para que uma nova empresa colocasse ônibus melhores e oferecesse um serviço melhor à comunidade. São 2 lotes, na verdade, né? São 2 empresas. Conquista, ela tem 2 lotes aí, então 2 empresas operando simultaneamente. Então a Prefeitura disse que só voltaria ao preço da passagem quando isso fosse feito, mas isso não aconteceu ainda. Vamos com a Ariela ao vivo agora? É isso, a Ariela Bonfim está direto do terminal da Lauro de Freitas. Então, Ari, chiadeira geral aí no terminal, né? Boa tarde. Muita reclamação, viu, Judson? Afinal, foi um aumento de 80 centavos para alguns e de R$ 1,30 para outros por um ônibus, né? Quem pega mais de um ônibus por dia, esse aumento foi ainda maior. Boa tarde para você, para todo mundo acompanhando a gente aqui no Bahia Meio Dia. Toda a estação de transbordo Erzem Gusmão. Por aqui bastante movimentação agora, porque é aquele horário de almoço, né? O pessoal voltando para casa para almoçar, muitos indo trabalhar também, né? Pessoas que estão indo estudar, cumprir com compromissos, enfim, né? São muitos os compromissos das pessoas, mas a movimentação aqui é intensa. A gente lembra, Judson, que a passagem havia sido reduzida no dia 13 de setembro de 2021.
há 1 ano e 4 meses aproximadamente. Passou de R$ 3,80 então para R$ 2,50 no cartão e R$ 3,00 no dinheiro, né? E quando esse decreto foi publicado, eu estou até com o decreto em mãos, no Diário Oficial do município, a prefeitura informou que a redução ia vigorar, ou seja, ia durar até a homologação da licitação e a assinatura do contrato com a empresa vencedora, ou seja, até o processo de licitação ser encerrado e a empresa que vencesse a licitação, então, assinar esse contrato. Mas na prática, né, isso não aconteceu, como a gente disse e viu na reportagem também. A tarifa de R$ 3,80 passou a ser cobrada hoje. A prefeitura informou também, por meio de um decreto, no dia 27 de janeiro, que a partir de hoje, 7 de fevereiro, a tarifa ia voltar ao valor de R$ 3,80, que é aquele preço promocional que foi colocado num período de pandemia em que a situação financeira das pessoas estava mais delicada, mais crítica, né, que esse valor seria suspenso. E uma das justificativas, a principal, tem relação com o processo de licitação, que, segundo a prefeitura, deve começar ainda na primeira quinzena de fevereiro, ou seja, esse mês de fevereiro agora, ainda até a metade do mês, esse processo de licitação para contratar 2 novas empresas para atuarem aqui no transporte público de Vitória da Conquista deve começar a ser feito. Então essa foi uma condição, que a tarifa ficasse em R$ 3,80 para que o processo de licitação ele realmente acontecesse. E além disso também a prefeitura disse que com esse valor ia poder expandir o serviço oferecido, né, no transporte público municipal e também trazer mais passageiros para os ônibus aqui em Vitória da Conquista. Mas aqui no terminal, como a gente viu na reportagem, é muita reclamação, Judson. O pessoal não entende, né? A gente conversou com algumas pessoas que não entenderam, que estavam esperando que esse valor só voltasse, né? O valor que, como a gente viu aí também na reportagem, era praticado em 2018 até 2021. Ali antes de setembro de 2021, a tarifa era de R$ 3,80. Então, eles não entenderam por que voltou, já que não houve nenhuma melhoria, o processo de licitação não começou. Então, por aqui, muita chateação. Muita gente também que a gente conversou disse que não veio nem preparado, principalmente aquelas pessoas que pagam o ônibus em dinheiro, né? Então, imagine aí, eu fiz uma conta aqui bem rapidinho, Judson. Para quem paga em dinheiro, né, a tarifa que estava R$ 3,00 para R$ 3,80, se ela pegar um ônibus por dia, 2 ônibus, melhor dizendo, vai ter um acréscimo de R$ 1,60. Se ela pega 2 ônibus, 5 vezes por semana, 5 dias por semana, né, ela vai pagar R$ 32,00 a mais por mês. Isso para quem ganha um salário mínimo, e a gente está falando de uma pessoa que pega 2 ônibus por dia, acaba onerando, né? A gente sabe que tudo subiu de preço, não foi só a passagem de ônibus. Mas a prefeitura segue afirmando, Judson, que, né, apesar de ter voltado com a tarifa do preço normal, que era o praticado em 2018, tudo subiu de preço também. Os custos com transporte, como os próprios veículos, o óleo diesel, e mesmo assim, né, Vitória da Conquista possui uma das passagens de ônibus mais baratas do país. Mas quem pega ônibus discorda porque acredita que o serviço não tem essa qualidade necessária para que a tarifa seja R$ 3,80. Eu conversei agora há pouco com o coordenador de transporte, Sérgio Ubner, e a gente fez alguns questionamentos sobre isso e principalmente sobre o decreto, né, o decreto publicado no Diário Oficial do município em setembro de 2021, que fez essa afirmação, né? Informou que a redução da passagem ia vigorar até a homologação da licitação e assinatura do contrato com a empresa vencedora. Conversei sobre isso, fiz essa pergunta, por que houve essa modificação, e a gente agora vai ouvir a fala, então, do coordenador de transportes do município. A economia volta, né, nesse momento pós-pandêmico, a cidade volta à sua plenitude, né? E o compromisso da licitação e o compromisso também de manter, do governo manter a modicidade tarifária. Na verdade, não houve um aumento de tarifa, né? A gente descontinuou o desconto. Essa tarifa está vigente desde outubro de 2018. Então, a partir de hoje, como previsto lá na época que nós lançamos o desconto, que nós voltaríamos ela a R$ 3,80 às vésperas da licitação. Como a tarifa ela é a base do cálculo para a licitação, para que o concessionário já entre em jogo sabendo da regra do jogo, a tarifa vigente
de ponto de partida é R$ 3,80. A partir dali vai se calcular o custo do sistema e esse ato aí, essa diferença, a Prefeitura mantém a modicidade tarifária. É um compromisso de governo fazer um novo contrato de concessão, onde ele seja sólido, robusto, ao ponto também de atrair e reter um bom concessionário, bons concessionários, né? O sistema só melhora com mais pessoas participando do sistema. Essas pessoas só irão participar do sistema, volta na modicidade tarifária, né? Porque ela tem que ir e vir. Então, você garantindo a modicidade tarifária, ela é a chave, é a cereja do bolo para você manter um sistema abundante, né, e sustentável. A gente ouviu então aí a fala do coordenador de transporte, Sérgio Hubner. Como a gente disse, Judson, questionamos sobre esse decreto que foi publicado no dia 10 de setembro, afirmando que a tarifa promocional ela vigoraria enquanto o processo de licitação não fosse homologado, né? Ela só seria retirada a tarifa promocional a partir do momento em que o contrato com a empresa vencedora da licitação fosse então assinado. Mas, como a gente ouviu aí a fala do coordenador, ele explicou outra coisa, né? Disse que não, que esse é um critério, manter a tarifa em R$ 3,80 para que o processo de licitação aconteça. E a gente, é claro, segue acompanhando toda essa situação do transporte coletivo urbano, que é, Judson, como você diz aí, ó, um imbróglio aqui em Vitória da Conquista. Volto contigo. Total, Ariela. Então a Prefeitura anunciou uma coisa e fez outra. Não cumpriu o que foi anunciado anteriormente. A verdade é essa. E quando o coordenador disse que não houve aumento, para o bolso do consumidor, houve sim. 80 centavos a mais numa passagem de ônibus pesa, né? Pesa para a população. Principalmente as pessoas com o menor poder aquisitivo. Tem gente que precisa pegar 2, 3 ônibus, né, para chegar ao trabalho. É um valor mais interessada, que é o consumidor, aumentou de verdade. E o serviço não oferece qualidade, como a gente viu na reportagem, muita gente reclama, né? Deixa muito a desejar o transporte público aqui em Vitória da Conquista. A gente continua acompanhando esse assunto. Ariela Bonfim falando ao vivo direto da estação de transbordo Erzen Guzmão, no centro de Vitória da Conquista.